Lucas capítulo 10. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Bom, então eles faziam um total de 82 pregadores de 2 em 2 para ajudar um ao outro, né? Eles tinham os 12 discípulos e mais 70 que estavam ali, e Jesus enviou de 2 em 2 para pregarem o evangelho. E dizia-lhes: Grande é, na verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Bom, isso não significa a rejeição da cortesia comum da vida, pois os cristãos, eles devem ser corteses, né? Não quer dizer que agora eu vou ser grosseiro com uma pessoa que não me receber bem. Não, isso aí não era isso que Jesus estava dizendo, mas estava falando das tediosas cerimônias em que os orientais, eles perdiam tempo sem nenhum propósito. Os cumprimentos às vezes deveriam ser repetidos até mesmo 10 vezes, né? Então era disso que Jesus estava falando. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Bom, essa estrada era uma estrada íngreme, né? Descida que, no caso, descia, era uma descida de Jerusalém para Jericó. Ela era chamada de Caminho Sangrento e era a mais perigosa estrada da Palestina. Isso por causa dos salteadores que ali eles estavam, era muito comum eles estarem ali naquela região, né? Que elas infestavam aquele caminho ali.
E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Bom, Jericó era uma cidade sacerdotal e nada menos que 12.000 sacerdotes moravam ali e utilizavam o caminho frequentemente para ministrar no templo. Era a cidade das palmeiras e ficava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Então era muito comum sacerdotes passarem por ali. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Bom, o resgate por uma vida era equivalente a 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Isso nós temos escrito lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 12 e 13, que diz assim, ó: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isso, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, ou seja, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Então, aqui, baseado nisso, a gente sabia que o resgate por uma vida, então, era equivalente a 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, assim encerramos mais um capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Bom, isso não significava que a rejeição da cortesia comum da vida, pois, não, isso não significa rejeição da cortesia comum. Errou, corta essa parte, Lana. Corta essa parte então, tá errado, vou começar de novo. Terminou de ler, e aí eu vou começar. 1, 2, 3.